Boa noite, boa noite. Quem for chegando, vai me falando se o som tá legal. Hoje nós vamos falar sobre a purificação através da fala. Vamos trabalhar o chakra laríngeo. Quem for assistir essa live gravada, pode pular esse início, porque eu espero um pouquinho as pessoas chegarem, espero elas se manifestarem. Olá, Simone, seja bem-vinda. Oi, oi. Tá me ouvindo? O som tá legal? Vamos começar então a falar sobre o nosso tema. Gente, eu além de fazer live, eu assisto live. Eu tava assistindo a live agora de uma pessoa que eu admiro muito, tá? Sim. Você também tava na live da Isabelle, Simone? Parei pra vir fazer essa live, depois eu tenho que voltar e eu ainda tenho estudo do CVV hoje até meia-noite. Hoje eu tô cheia de compromisso. O notebook tá aqui do lado, ligado já com o microfone, fone. Boa noite, F. Vidal. Olá, Matheus. Então, gente, vamos começar nosso tema, porque eu tenho que sair. Você também estava lá na live, né, Simone? Eu acredito que muitos seguidores estejam assistindo, que hoje tá cheio de pitch de venda rolando, de muito curso por aí. Eu recebi 3 mensagens agora. Boa noite, Matheus. Então, vamos dar início. Hoje nós vamos falar sobre o quinto chakra, o chakra laríngeo. O azul tá aqui para me harmonizar. E eu vou mostrar para vocês o quanto que a gente evoluiu até agora, o que a gente já viu. Acaba, gente, que essa sessão de lives que eu tô fazendo tá servindo assim como uma terapia, sabe? Uma terapia para mim, uma terapia para quem tá assistindo e tá acompanhando as atividades que eu passo. Olha só, a gente já estudou o chakra raiz aqui embaixo, tá vendo? Ele aponta para baixo. Depois o sexual, laranja, que tem uma entrada para frente, outra para trás. Depois o amarelo, que é o plexo solar. Depois o verde, que é da nossa autoestima, né? O chakra cardíaco. E agora nós estamos aqui na linha do pescoço. Também tem 2 aberturas, tá vendo? A abertura da frente desse chakra, ela vai estar relacionada com a nossa comunicação, com a forma da gente se expressar, se colocar no mundo através da nossa fala, da nossa expressão. Também está ligada à arte, música. E a parte de trás está muito relacionada em relação à nossa carreira, como que é o nosso grau de satisfação com o nosso trabalho aqui na Terra, com o nosso servir no mundo. Então, vamos falar um pouquinho. Primeiro, vamos reforçar a posição desse chakra. Tá bem aqui no centro do pescoço. Ele rege as glândulas tireoide, paratireoide, órgãos como o esôfago, as amígdalas, laringe, faringe, essa parte ligada à fala e também a audição. Também está relacionada à nossa audição, os ouvidos e todo o aparelho auditivo, né, aqui por dentro. Também está relacionado com os dentes, a língua, a boca como um todo. Então, é um chakra muito importante para nós, para nossa saúde, para nossa vida. É uma forma da gente se expressar e se purificar. Aquilo que acontece aqui, se a gente for coerente na nossa fala e souber colocar para fora, saber se expressar e ao mesmo tempo saber se expressar de uma forma amorosa, sem sincericídio, né? Como dizem por aí, ditado, a gente mantém esse chakra em equilíbrio, se a gente souber processar isso. Então vamos por partes. Daqui a pouquinho a gente vai aprender a analisar se ele tá equilibrado, se não tá, e se não tiver, o que a gente faz? Então, já falei sobre a posição no pescoço, quais são os órgãos e as glândulas que ele rege. Vamos ver a parte de equilíbrio, né? Quando a gente tá com esse chakra equilibrado, quando a energia tá fluindo assim sobre ele, a gente tem uma comunicação clara, a gente se faz entender, a gente tem uma comunicação baseada na nossa verdade, professar a nossa verdade. Então, a gente consegue expor com clareza
todos os nossos sentimentos. Também consegue fazer isso de forma comedida, porque aquela pessoa também que fala muito, ela tem um desequilíbrio nesse chakra, né? De alguma forma ela está tentando chamar mais atenção, pedir atenção para si, sugar a energia dos outros, né? Então, se expor de uma forma clara, amorosa e sem excesso. Nem muito em silêncio, nem muito retraído, mas também sem verborragia, né? Sem falar demais. Falei um pouquinho, né, sobre a abertura da frente, quer dizer com a nossa fala, tá relacionado com a nossa fala, com a coerência que a gente coloca na nossa expressão, e a parte de trás está muito ligada à nossa profissão. E eu percebi durante uma fase da minha vida que eu tinha uma pressão na nuca, uma dor tão forte aqui na cervical, e estava relacionada a coisas que estavam acontecendo na minha profissão, a minha insatisfação em relação a fatos e acontecimentos. Olha como que isso tudo faz sentido na nossa vida, se a gente parar para observar. E além da profissão, como que a gente se sente dentro de um contexto social, se a gente se sente de forma confortável nos nossos relacionamentos. A cor desse chakra é o azul celeste. Aqui em cima a gente vai ver o azul mais escuro. Então aqui a gente tem o azul celeste, o elemento dele é o ar, né? Tanto é que tá ligado aqui às partes aéreas, que a gente fala, por onde o som se propaga. Então é o ar que é o elemento que rege esse chakra. As sensações que a gente tem em relação a esse chakra é a gente ter uma expressão criativa, ser coerente com o que a gente fala, com o que a gente sente, ter integridade, verdade, honestidade. Aí eu já falei quando ele está em equilíbrio, vamos falar um pouquinho quando ele está em desequilíbrio. Quando ele está em desequilíbrio, a gente pode ter como sintomas físicos problemas na tireoide, nas cordas vocais, esofagite, tosse alérgica, aquela tosse que não para, problemas relacionados ao ouvido e relacionado com a fala, com as cordas vocais. É importante também frisar, gente, que tão importante quanto a gente falar é a gente também saber ouvir, ter uma escuta amorosa. Eu, por exemplo, já trabalhei muito esse chakra em mim ele é bem complicado, tem sempre que estar trabalhando e energizando, porque eu tinha uma dificuldade absurda de ouvir as pessoas, não assim por maldade, algo intencional, não. Eu sempre me doei tanto que quando eu começava a ouvir a pessoa vir fazer alguma queixa, falar alguma coisa pra mim, eu já ficava doida pra ela interromper a fala, pra eu já entrar dando um conselho, tentando ajudar de alguma forma. E muitas vezes a pessoa tá falando, mas ela não quer conselho, ela não quer esse tipo de ajuda, ela quer ser ouvida. E aí eu fui tentando aprender a lidar com isso, e eu tô conseguindo me desenvolver muito nessa área com trabalho voluntário, em que eu tenho que atender ligações e eu tenho que ouvir, principalmente ouvir. Quando a pessoa não fala, eu tenho que, de uma certa forma, provocar a fala nela, focando nos sentimentos dela, ou seja, eu tenho que continuar ali ouvindo. E isso está sendo muito bom para eu trabalhar esse chakra, realmente, apesar do que as pessoas falam ser tão carregado de dor, de sofrimento, acaba que aquilo me faz tão bem, que eu sei que quando elas desligam, elas melhoraram muito, e eu consegui também me educar. Então eu termino todos os meus plantões bem harmonizada, tá me fazendo muito bem. Fica uma dica para quem precisa trabalhar a escuta. Também outra coisa em relação ao desequilíbrio. Quem aqui que tem dificuldade de dizer não ou dizer sim? Tem pessoas que têm muita dificuldade de colocar limites saudáveis e comunicar esses limites para as pessoas. Normalmente, quando eu recebo pessoas para tratar o chakra laríngeo, são pessoas que estão passando por relacionamento abusivo.
que elas têm, elas não conseguem se posicionar. Elas têm uma opinião própria, elas têm sentimento, mas elas não conseguem comunicar ao parceiro porque tem medo, porque tem um tratamento desigual. Eu sou assim, é mesmo? De não conseguir falar não? De se doar demais? Então, é uma propensão negativa se esse chakra estiver desequilibrado. A gente sempre dizer sim, 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 ter um conformismo em exagero. A pessoa pergunta pra você, qual que é a sua preferência? Não, assim tá bom. Tudo que te apresenta, você fala, não, tá bom, sim, sim. Entendeu? E não se posicionar e não falar, não, tá bom até aqui, daqui até aqui eu já não tô me sentindo bem mais, a gente vai ter que chegar a um ponto de equilíbrio, entendeu? Esse tipo de coisa é muito comum aqui, é o famoso engolir sapo. Quando a pessoa engole sapo demais, né, ela se sente entalada, um nó na garganta, a gente chega a sentir essa sensação física. E muitas vezes a gente tem esse comportamento, mas a gente não percebe que tem. Quando a gente vê, eu já venci essa situação de engolir sapo, né? De não saber dizer não. Então, é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Muitas vezes a gente tem esse tipo de atitude e a gente não percebe. A gente se vê irritado, agressivo, infeliz, insatisfeito e não sabe por quê. Então, por isso que eu gosto de toda live eu trazer reflexões, eu trazer as atividades que eu falo para vocês fazer perguntas, você parar para refletir, porque você não percebe que você não está se impondo. Você simplesmente se deixa levar por determinadas situações, porque em alguns momentos você pensa assim, é melhor eu aceitar do que comprar uma briga, deixa dessa vez, não, vou deixar passar, depois eu me posiciono, depois, não é assim? E aí a gente vai criando aquele nó na garganta, aquele desequilíbrio, e daí a pouco você já tá tendo sintoma físico mesmo, né? Aí é uma coisa que eu penso muito, assim, tem psiquiatra que não receita remédio de cara, que tenta fazer um trabalho. Oi, Ju, boa noite, obrigada. Jade, seja bem-vinda também. Então, tem psiquiatra que não receita um remédio de cara, né? Ele tenta trabalhar mais aquele paciente, mas depende muito do quadro que o paciente se encontra. Agora, tem muito psiquiatra que já trabalha com terapia ocupacional, que já tem uma visão diferente de uma cura, assim, despertando o caminho para a pessoa ter uma cura natural. E eu penso assim, se fizesse tipo assim, convênios, parcerias com corais, com pessoas que trabalham com arte, com música, principalmente coral, cantar, a pessoa se expressar, muita coisa seria evitada. A indústria farmacêutica não estaria faturando milhões como está. Existem caminhos para a gente se trabalhar antes de chegar numa situação mais crítica. Então, nesse chakra aqui, a gente tem que trabalhar o elemento dele, o ar. Então, é através da fala, é através da expressão, sem sincericídio, né? Uma fala amorosa, mas falar, se expressar sempre. E cantar. Vamos supor que você passe por uma situação difícil, em que você sofreu um relacionamento abusivo e você não tem a oportunidade de se expressar, de falar o que está acontecendo, o que está se passando dentro de você. Ainda assim, você não podendo estar diante da pessoa e dizer isso a ela, você pode trabalhar aquilo em você, né? Pelo menos você se trabalhando, você vai ter uma autocura. Então, que seja através de música, de expressão artística. Boa noite, José Geraldo. E também você escrevendo o que você sente, lendo em voz alta. Quantas vezes eu já não fui
orientada a fazer isso, escrever cartas. Cartas como se eu estivesse direcionando a outra pessoa, mas no fundo eu tô tratando a mim mesma. Então eu vou, escrevo, leio em voz alta e depois eu faço o que eu quiser. Eu posso rasgar, eu posso guardar para ler em outro momento e ver que aquilo ali já não tá fazendo mais sentido, que eu já superei. Então fica aí essa dica. Continuando então, falamos sobre os desequilíbrios, né? Fala de mais, fala de menos, timidez. Então, como que a gente faz para primeiro observar se a gente tá tendo desequilíbrio nesse chakra, né? Esses sintomas que eu falei do desequilíbrio, e também a gente pode fazer pequenas perguntas, pequenas reflexões para nós mesmos, para a gente se observar. Eu vou deixar para vocês 4 perguntinhas. Depois a gente vai falar como que a gente equilibra ele e as afirmações. Então, procura se perguntar. Anota aí, quem quiser, para quem a pergunta fizer sentido. O quanto você se expressa com clareza e honestidade. O quanto você se expressa com clareza e honestidade. Honestidade nesse caso aí, coerência. Coerência aqui, ó, com cardíaco, com o que você sente. Quando você se expressa, você está sendo coerente com o seu sentimento ou você está querendo agradar, ser aceito, se encaixar? A segunda pergunta é: o quanto você se expressa amorosamente? Você fala a verdade, você fala o que sente sem magoar outra pessoa. E agora tenta unir uma com a outra. Você falar com clareza e honestidade exclui você ser amoroso ou não? Você consegue fazer isso de forma inclusiva? Isso aí vai ditar se você tá com esse chakra equilibrado ou não. Outra pergunta: como você se sente quando você diz não para alguém? É natural você dizer não? Ou você se sente culpado? Isso também é importante saber, porque impor limite saudável através da fala é uma forma de mostrar para você mesmo se seu chakra está equilibrado ou não. E por último, você ouve com atenção a outra pessoa? Você consegue se conectar e se interessar genuinamente pelo que ela está falando? Repetindo, você consegue ouvir outra pessoa com atenção, se interessar, se conectar com o que ela está falando de forma genuína? Então, essas são as 4 perguntas para a gente se analisar e para a gente ver se a gente está tendo equilíbrio ou não nesse chakra. E aí, você tá sentindo um nó na garganta. Entre essas 4 perguntas aí, de 2 a 3, você viu que você tá longe de atingir teu equilíbrio. Como que a gente pode fazer para começar a movimentar essa energia aqui e se equilibrar? Primeiro, a cor azul, né? Utilizar azul, acessórios azuis, conviver com azul, vestir roupa azul. Isso já ajuda. O azul tem uma energia, uma vibração que trabalha aqui, que trabalha o elemento ar. Aí depois, você pode também utilizar alimentos que ajudam a equilibrar esse chakra, que seria amora, mirtilo, peixes e algumas frutas secas também, uva passa, ameixa preta. São alimentos que ajudam esse chakra. Você pode trabalhar com o reiki ou com quelação de chakra, né? Que seria imposição das mãos, trazendo energia para equilibrar o fluxo de energia, fazer o chakra girar. Exercícios também respiratórios, com mentalizações. Eu vou passar algumas afirmações aqui, vou dar dicas para fazer esse tipo de meditação. Quem gosta de cristais pode utilizar no dia a dia, nas próprias peças, assim, acessórios, e também utilizar na meditação. Os mais comuns, tem água marinha, que é mais difícil de achar, né? Água marinha.
mas eu tenho aqui quartzo azul com dois tipos de tonalidade. Tem um que é mais rajadinho, mas os dois são azul claro, que a gente ajuda no equilíbrio desse chakra. Também poderia ser turquesa, topázio azul. A meditação, gente, como que eu sugiro para vocês? Mais uma vez, não precisa você ficar meia hora, 1 hora meditando, né? As pessoas que fazem essa prática, que vivem o yoga, fazem isso com muita naturalidade, mas eu sei o quanto é difícil para quem não está acostumado. Então, você pode reservar uns 10 minutos que seja do seu dia, ou então quando a barra estiver pesando muito, você vê que isso aqui tá te sufocando, tá te fazendo mal, você reservar aí uns 10 minutos, se recolher para um local mais tranquilo, colocar numa posição ereta, sentado, com as pernas, os ombros relaxados, ou se você não se sentir bem assim, pode ser deitado. O importante é você sentir o seu corpo, sentir a presença daquele momento e ficar totalmente relaxado. E aí você vai fechar seus olhos, fazer umas 3 inspirações bem profundas e procurar sentir o azul. Não é você ver o azul, você sentir uma cor, uma luz azul saindo daqui, tomando conta do seu corpo. Vai inspirando e vai visualizando essa cor em você. Se você tivesse o cristal, você pode meditar com esse cristal. E aí você procura se transportar para paisagens que tenham azul. Se você precisa de mentalização, de visualização para você poder ter esse momento de relaxamento, se remeta a isso. Uma praia com céu azul, com um mar bem azul, uma água bem tranquila e você inspirando, focado naquela cor, sentindo aquela cor também tomando conta de você. E aí você pode fazer algumas afirmações que vão ajudar nessa vibração. Então, vou passar para vocês 4 frases que eu separei aqui, tá? E aí você anota que fizer sentido para você. A principal delas é em relação... Caiu e voltou, que bom, Simone. Já estamos chegando ao final, gente. Última atividade, tá? Me comunico de forma aberta e honesta com todas as pessoas. Oi, lindo, bem-vindo. Então, esse é o chakra da comunicação. Me comunico de forma aberta e honesta com todas as pessoas. Repete isso para você. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, dificuldade de se expressar, repete isso várias vezes. Quando você for falar em público, quando você tiver que expressar, se posicionar em relação a alguma coisa que estiver acontecendo, aquilo foi importante para você. Se posicionar, repete essa afirmação várias vezes para você. Isso vai te ajudar a agir de forma mais natural. E excelente, obrigada. E trabalhar seu cérebro mesmo, seu pensamento, sua crença, para que de fato você sinta isso, que você se comunica dessa forma. Eu tenho o direito e dever de falar a verdade de modo a não ferir as pessoas. Então, é aquilo, eu tenho que ser sincera desde que eu não magoe o outro. Então, tem que achar um ponto de equilíbrio, mas tem que falar. Eu tenho o direito e o dever de falar a verdade de modo a não ferir as pessoas. Olá, José Lucas. Essa foi a segunda frase. A terceira. Eu canto e me purifico energeticamente. Eu canto e me purifico energeticamente. E aí, se isso fizer sentido para você, você não vai só repetir isso, procura adotar isso entre os seus hábitos. Cantar, não é mentalmente, é cantar, é colocar a tua voz. Então, liga a música, o estilo de música que você gosta mais, coloca isso na sua rotina, porque muitas vezes a gente tem até preguiça, a gente esquece, né? Agora com a Alexa fica mais fácil, porque tem muita gente que só
manda a Alexa tocar tal música e ela já começa. Mas você precisa adequar isso no seu dia a dia. Seja dirigindo, indo para o trabalho, seja na hora que você tá arrumando a casa, cozinhando, tomando banho. Música sempre. O cantar é uma das melhores atividades para equilibrar essa região aqui. E agora a última frase, a quarta. Sou gentil comigo mesma e confio nos meus processos. Isso vai ajudar a você conectar a fala com isso daqui, com o chakra cardíaco. Porque esse chakra, o significado dele de purificar depende dessa conexão aqui. É você professar a sua verdade. E é você não se criticar. Ele está muito ligado também à autocrítica. A pessoa que está com ele em desequilíbrio critica demais os outros e se critica mais ainda. Então, essa frase é muito importante, eu sempre repito ela para mim. Sou gentil comigo mesma e confio nos meus processos. Então, acredite que hoje você é capaz de estar onde está, de ocupar o lugar que você ocupa, de se expressar e ser ouvido com respeito, com amor. E amanhã você vai estar melhor ainda. É um processo. Hoje você está se purificando. Amanhã você já vai estar num outro patamar. A sua purificação ainda vai estar num outro nível. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a participação de todos. Foi uma live curtinha, porque agora também eu tenho meu estudo do CVV e hoje ainda tenho outras coisas para fazer por aqui. Até semana que vem. Agradeço muito a vocês pela presença. Boa noite. Tchau.